1000 anos, isso é um outro estudo, aí sim acontecerá a segunda vinda de Jesus, que aí ele aparecerá nos céus em glória, junto conosco, a igreja, e aí sim ele vem para julgar, ele vem como juiz, e aí é a hora que todo olho o verá e todo joelho se dobrará. Queridos, então, neste momento, o que nós aguardamos? Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. E não existe mais nada, queridos, que precise se cumprir para que isso venha acontecer. Não existe mais nada. E voltando agora, no que eu dei início, desde criança, queridos, nascida, crescida dentro da igreja, sempre ouvi falar, Jesus está às portas. É o termo que a igreja utiliza para dizer o arrebatamento. E, queridos, e realmente isso é verdade. Nós já vivemos o princípio das dores. O princípio das dores, ela já aconteceu a partir do momento em que Jesus ressuscitou e foi aos céus, e que desceu o Espírito Santo. A partir deste momento, a igreja, então, ela começa a viver o princípio das dores. E aí que está a confusão. Muitas pessoas acham que o princípio das dores vai ser depois do arrebatamento. Não, queridos, a igreja já está vivendo o princípio das dores. Após o arrebatamento vem a grande tribulação. E para poder explicar um pouco melhor, eu queria que você colocasse o segundo slide, Gi, por favor. Os princípios das dores. O princípio das dores, ele é caracterizado através dos 7 selos, ou melhor, dos 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros. Cada um deles simboliza uma situação, uma época, uma fase, e que a igreja na terra, nós como geral, já vivemos. Queridos, e aí nós vamos assim, como que a gente chega numa conclusão de que já estamos vivendo o princípio das dores? Se você for procurar a tradução da Bíblia através do inglês para o português, sempre perde alguma coisa, queridos. Para nós estudarmos a Bíblia, nós precisamos entender que o Velho Testamento, ele é escrito no hebraico e no aramaico, e no Novo Testamento ele é escrito no grego. Então, se você quer entender perfeitamente o que significa uma palavra, é necessário que você busque o original nela, na língua original dela, e não na língua inglesa, portuguesa, o dicionário comum que nós usamos. Porque ela não chega realmente de fato o que aquela palavra significa. E, queridos, voltando então. E nós temos visto, ao decorrer, né, da Bíblia, se a gente for entrar em Mateus, a partir do capítulo 24, ali Jesus falando com os discípulos, ele começa a falar das dores, das guerras. Né? Aqui, o Mateus 24:4, ele diz assim, não precisa abrir, se você quiser anotar, que aí é mais rápido. Jesus respondeu advertindo os discípulos para que não permitissem que ninguém os enganasse. Muitos apareceriam usando o seu nome e afirmando ser o Cristo, levando muitas pessoas ao engano. Eles ouviriam falar de guerras e notícias de guerras, mas não deveriam ficar perturbados, pois essas coisas aconteceriam, porém ainda não seria o fim. E aí, então, nós entramos no primeiro cavalo, que será o cavalo branco. Pode pôr o 3, Gi, por favor? Desculpa, queridos. Aqui, na verdade, é um breve resumo referente a cada cavalo. O cavalo branco, ele significa conquista, engano, ascensão do anticristo. O cavalo vermelho, ele simboliza as guerras e violência. O cavalo preto, ele simboliza a fome e crise econômica. Lá no selo 4, o cavalo amarelo, amarelo esverdeado, na verdade. É que não tem como traduzir para nós esta palavra, então eles puxaram algo que mais chegasse perto. O cavalo amarelo significa morte por guerra, fome, pestes e animais. A partir do 5º selo, que aí já a igreja vai ser arrebatada, já terá sido arrebatada, que é a fase que nós estamos agora, no 5º selo diz, fala sobre os mártires, né? A perseguição aos santos e clamor por justiça. O 6º selo vem os abalos cósmicos, julgamento divino visível sobre a terra. O 7º selo, antes da grande tribulação, silêncio no céu, introdução aos juízos e das 7 trombetas. Pode ir para o 4º, Gi, por favor. O slide
4, ele nos fala do primeiro selo, que está em Apocalipse, como eu já coloquei aí para facilitar, o capítulo 6 e o versículo 2, que diz assim: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Tem pessoas, querido, estudiosos, teólogos, teologistas, não sei bem como que se diz a palavra, estudantes da palavra, eles acreditam que o cavalo branco, ele seria Cristo, né? Mas outro lado já acredita que seria a preparação do anticristo, o que para mim faz mais sentido, queridos. Por quê? Nós sabemos que o cavalo branco, ele vai trazer o quê? Ele significa uma aparência de paz, uma justiça falsa, o anticristo imitando Cristo para enganar as nações. O que a gente tem visto desde que Jesus subiu para a glória, que desceu o Espírito Santo? Que o planeta ele está sendo preparado para a entrada do anticristo. Cada geração, se vocês perceberem, a geração até mais ou menos o mais novo, né? Dos 40 anos, a gente tinha uma forma de enxergar, de viver a vida. Eu estava conversando até com o seu Paulo hoje sobre isso. E a partir dos 40, quer dizer, de mim para baixo, da minha geração para baixo, você já começa a ver que é uma geração diferente, né? Eles já não pensam como a gente, eles fecham o coração para muitas coisas, né? Já sabem de tudo, a gente não sabe nada. Aliás, né, nós temos a internet aí que passa tudo, né? E muitas vezes nos chama de bobos, de atrasados, que somos, né? Não é possível que você pense assim. Mas, queridos, uma coisa a gente tem que ter certa dentro de nós, que a palavra de Deus só se discerne através do Espírito de Deus. Eu posso estudar, devemos estudar, o Senhor manda que nós estudemos, que avancemos e prossigamos sempre em conhecer a palavra. Quanto mais eu e você estudarmos, mais o Senhor vai nos dar. E, Senhor, queridos, e a palavra do Senhor, ela a cada dia, ela traz uma revelação para nós. Por isso, para eu falar sobre este tema, além de eu buscar estudos, eu preciso estar em oração, consagração, em jejum, para que o Espírito Santo venha abrir o meu entendimento. E sabe, queridos, eu estudando Apocalipse, é um livro que, por muitas vezes, eu estudei, eu li, fiz escatologia na infância, escatologia agora depois de adulta, enfim. Ao chegar nesse capítulo, no versículo 4, no capítulo 4, queridos, saltou algo aos meus olhos que eu nunca tinha percebido. Que nós, igreja, nós vamos ficar na terra até a abertura do 4º selo. Do 5º a seguir, já a igreja não estará mais. Isso me saltou aos olhos que nós, queridos, eu comecei, Senhor, como eu nunca percebi isso, é uma transição muito clara. Se você for ler o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, você percebe assim nitidamente que aqui a igreja não está mais, a igreja está aqui. E quando eu comecei a observar o contexto daquele capítulo, eu falei, Senhor, nós estamos exatamente aqui, o Senhor está a qualquer momento. E aí, queridos, voltando então para o cavalo branco ele vem preparar, queridos, e ele já está preparando, e ele já está se movendo através das ordens do anticristo. O anticristo, ele não vai poder se manifestar enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, mas ele já está trabalhando por trás dos bastidores. Eu não preciso nem falar, mas se a gente ligar a televisão, se a gente olhar em qualquer rede social, a gente vê as coisas sendo manipuladas, preparadas para a chegada do anticristo. Por quê, queridos? O anticristo, ele vai querer se titular o Cristo. Então, com a chegada dele, vai ser um tempo onde tudo já vai estar quebrado, queridos. A economia, a gente pode ver que está cada dia de mal a pior. A economia, o mundo vai estar um caos. Peste, fome, tudo vai estar pior do que vem ocorrendo desde da ressurreição de Cristo. Tudo estará pior. E se a gente observar agora, vocês já vão perceber como as coisas têm se intensificado. E o primeiro capítulo que eu li aqui para a igreja, o primeiro versículo, ele diz assim, que ninguém sabe a hora que o Filho do Homem vai vir. Nem anjos, nem o próprio Jesus, nem ele sabe a hora do arrebatamento, somente o Pai. Porém, queridos, tem um versículo também
que logo depois eu vou ler também, que ele fala que se nós observarmos as coisas que têm acontecido no mundo, nós vamos começar a discernir o tempo. E sabe, queridos, e é discernir, como discernir? Pelo o Espírito. As coisas começarão a se intensificar como a mulher de parto, a dar à luz, a mulher que sente as dores do parto. Quem já teve filho aqui e sentiu dor de parto sabe que não é nada confortável. No início é aquela primeira dorzinha, né? Você fala, opa, passa, às vezes 1 hora e meia, às vezes dias, depende de cada mulher. Daqui a pouco vem aquela dor de novo, opa. Daqui a pouco vem a terceira dor, ela já vem num curto espaço de tempo. Daqui a pouco vem a quarta dor, já menos tempo ainda, até chegar numa intensidade que a mulher não aguenta mais, tira daqui de qualquer jeito, quero me livrar dessa dor. É só isso que passa na nossa cabeça. E sabe, queridos, que a vinda de Jesus, para nós discernirmos o tempo, é dessa maneira? Se você começar a perceber como as coisas estão se intensificando, o pecado está de uma forma escancarada. Aquilo que a gente via só debaixo dos panos e parecia até uma coisa, não é possível, hoje está diante dos nossos olhos, na rua, na televisão. A maldade do ser humano só tem aumentado numa brutalidade horrorosa. E talvez você diga, agora a gente percebe porque tem as redes sociais que nos informam de tudo. Não, queridos, realmente aumentou. Se você for procurar dados, se você for puxar estatísticas, você vai ver quanto as coisas têm piorado. Tem lugares aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que vocês estão, tenho certeza que estão cansados de ver, que a gente não pode sair de casa com uma aliança no dedo. Uma aliança no dedo. Ai de você sair, você perde até o dedo. Sabe, queridos? E o diabo, ele está tentando cegar a igreja para que nós não percebemos esses detalhes. O diabo, o mundo jaz no maligno. E a tendência é piorar, queridos. Infelizmente, eu trago essa notícia para você nessa manhã. A tendência, queridos, é piorar. Não vai melhorar. Mas nós somos um povo guardado por Deus. E nós somos a igreja que a gente anda contra a maré, queridos. A gente não anda na maré do mundo. O mundo vai estar um caos, mas nós vamos estar guardados, debaixo da proteção divina. Por isso que nesta manhã eu venho falar para você, desperta. Desperta, igreja. Porque não há mais tempo. Não há mais tempo para cochearmos em dois pensamentos. Queridos, a palavra parece dura, mas o Senhor ama a igreja. É por isso que Ele corrige aquele que nos ama, que Ele ama. Não há mais tempo, queridos, para ficarmos com mimimi, com disse-me-disse. Hoje eu vou, tá bom. Sabe o que eu vejo, queridos? Que a igreja na terra, não estou dizendo esta igreja, a igreja do Senhor na terra, ela tem vivido de uma forma religiosa. Sabe, eu vou na igreja domingo, eu vou cumprir o meu papel, canto, oro, leio a Bíblia, pronto, missão cumprida, até a próxima. Passa a semana inteira sem nem abrir a Bíblia, sem ler um versículo, muitas vezes escutando até musiquinhas seculares ali, ó. Sabe, queridos, não há mais tempo para isso. A Bíblia fala que sejais frio ou quente, porque o morno, o Senhor, Ele tem ânsia. Queridos, vigia, despertam para este dia, porque falta pouco. Continuando o cavalo branco. Vamos lá. O cavalo branco, então, ele simboliza a aparência de paz, justiça e falsa esperança. O anticristo imita Cristo para enganar as nações. Então, ao preparar toda a igreja, toda a terra, né? O anticristo ele vai chegar colocando todas as coisas no eixo, né? Isso a igreja não vai estar mais aqui, colocando no eixo. E terá, vão ser os 7 anos. Ele disse que vai fazer uns 7 anos de paz. Ele vai lá assinar o pacto lá que já está correndo por aí. Porém, na metade dos 7 anos, com 3 anos e meio, aí ele mostra realmente quem ele é. Mas isso já é um outro estudo. A coroa sobre a cabeça dele indica autoridade de política recebida, ascensão ao governo mundial. O arco, poder de conquista, é um arco, na verdade, sem a lança, tá, queridos? Aqui está com a lança, mas é um arco sem a lança. Por que sem a lança? Porque ele mostra poder de conquista, inicialmente por diplomacia.
Então ele vai chegar, né, todo bonitinho, falando as coisas e o mundo vai acreditar. Influência e acordo sobre tudo antes do uso da plena força. E vencendo para vencer, que diz no final do versículo, que significa a expansão contínua de seu domínio até alcançar a autoridade global. Essa autoridade global ele alcança assim que a igreja for arrebatada da terra. E vamos lá no slide 6, Apocalipse 6, versículo 3 a 4, que diz do segundo selo. E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Slide 7, por favor. E aí começa, queridos, que certamente em Mateus 24:6 diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Queridos, essa parte de Apocalipse, da abertura dos selos, ela anda muito ligada, ela anda paralelo mesmo ao capítulo 24 de Mateus. Então, a Mateus era Jesus falando para os discípulos, e agora aqui já é João na profecia, através da visão que ele teve, que Deus mostrou para ele. E aí a gente vê o símbolo do cavalo vermelho, né? Aí diz assim, o cavalo vermelho, ele simboliza guerra, violência, derramamento de sangue e conflito entre as nações. A cor vermelha, ela significa sangue, destruição e morte em larga escala. O cavaleiro, o agente que promove a retirada da paz da terra, desencadeando guerras. Foi-lhe dado tirar a paz da terra. Essa frase significa: o mundo perde a estabilidade, aumentando conflitos, guerras civis, terrorismos e violências. Queridos, e a grande espada, poder para destruir por meio da guerra, que simboliza conflitos intensos e devastadores. Queridos, um exemplo muito que todos já conhecem, né, que tudo isso já ocorreu e vem acontecendo, são as guerras, né? Ali, se a gente for ver lá, a Primeira Guerra Mundial, né, que houve lá nos anos de 1914 e 1918, a quantidade de pessoas que foram mortas, entre soldados, civis e entre os desaparecidos, foram milhões e milhões de pessoas. Então, a gente vê, olhando isso aqui, talvez pense, não, isso vai acontecer ainda. Não, queridos, já aconteceu e está acontecendo, está se intensificando a cada dia. Então, quando a gente começa a analisar cada selo na sua importância, a gente vê que não vai acontecer, já aconteceu. Não tem como dizer que não acontece, né? E isso eu citando coisas assim que a gente consegue acessar com mais facilidade, fora o que acontece entre os bastidores que nós não ficamos nem sabendo, queridos. Então, a gente chega na conclusão até aqui que o primeiro selo, o cavalo branco, ele já está aí agindo desde quando Jesus ressuscitou. O segundo selo, que é o cavalo vermelho, ele também já explodiu aí e só está piorando. E agora nós vamos para o slide 8, o terceiro selo, que diz assim, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal. Está em Apocalipse 6, versículos 5 e 6. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que está dizendo aqui, queridos? Esse cavalo terceiro animal, né? O cavalo preto, ele simboliza a economia. Então, para a gente entrar ali na parte da economia do Império Romano, que é a forma que João tinha de conhecimento para poder expressar para nós, com um denário, dava para ele comprar uma medida de trigo, com 1 denário. E a cevada, ela custava um pouco menos. Então, com 1 denário, eles compravam 3 medidas de cevada. E com essa quantidade, queridos, de valor, eles conseguiam sustentar a família deles por vários dias. Era bem tranquilo.
Aí aqui você vê que o cavalo, que a pessoa está gritando, que é 1 denário, e tinha uma balança, né? Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Então aqui mostra, queridos, que eles... a economia, ela cresceu de forma absurda na parte de não conquista, que o dinheiro estava perdendo o valor. E se a gente for trazer para os nossos dias hoje, isso tem a cada dia acontecido, né? Se a gente buscar estudos a respeito deste assunto da economia do mundo, o mundo ele está atravessando uma crise global desde 2008, e isso está fugindo da mão deles. Eles não estão conseguindo mais organizar. E aí é a hora que o anticristo ele trabalha, porque ele vai vir justamente para trazer a solução para este problema. É essa ideia que ele quer passar. E aí, queridos, o que acontece? Essa dificuldade financeira, a gente já pode ver também, sempre houve, e há ainda mais no nosso meio. Né? Quando ele fala, não danifiques o azeite e o vinho, isso simboliza, queridos, que algo que para eles era algo que fazia parte do dia a dia, eles não teriam mais acesso, de tão caro, de tão difícil que ia ser para conquistá-lo. Aí, resultado, o vinho, ele seria um artigo de luxo, que somente aqueles com mais capacidade poderiam ter. E hoje, queridos, no nosso meio, na nossa época, não está diferente. Infelizmente, a gente vê, queridos, que quem mais sofre com a desorganização da economia são os menos favorecidos. Porém, queridos, essa forma, isso que está acontecendo ainda vai piorar. A tendência de como está o mundo neste momento é da economia a cada dia ficar mais difícil. Né? Infelizmente, nós não podemos esperar coisa boa da economia. Só que existe a igreja do Senhor, que enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor não permitirá que a gente venha sofrer grandes perdas. Queridos, nós estamos guardados debaixo do Senhor, mas entenda, ainda virão dias difíceis. Ainda virão dias difíceis. Aleluia. A palavra do Senhor fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe, queridos, a igreja, ela tem atravessado a humanidade. Se você for ver de uma forma geral, ela não está mais crendo em Deus, ela não acredita mais em Deus. Se a gente for ver a quantidade de números que estão crescendo, as pessoas se titulando ateus, se titulando... enfim, tantos nomes novos que eles dão, e tem aumentado. Ou mesmo pessoas dentro da igreja, elas não estão conseguindo perceber o que está acontecendo. E vai se esfriando, e vai se esfriando. E é a hora que cai naquilo que eu já falei, a respeito, queridos, da religiosidade. Fazer para pagar a semana. Que nós possamos ficar atentos a isso e buscar o favor do Senhor. Porque, igreja, nós estamos entrando nesses dias difíceis e só vai suportar quem estiver arraigado, quem estiver seguro, quem estiver orando, lendo a palavra, em comunhão com os irmãos, queridos. Nós vamos precisar mais ainda de um do outro. Continuando, que o tempo já quase não dá mais. E aí, queridos, coloca o próximo, por gentileza, Gi. Nós temos aí o cavalo amarelo, que ele está em Apocalipse, no capítulo 6, 7 e 8, que diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, tinha um nome por morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar 1/4 da terra, com espada, com fome, com mortalidade e com as feras da terra. Em Mateus, fazendo paralelo, porquanto se levantará, Mateus 24, versículo 7 e 8, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Aqui é Jesus falando para os discípulos. Vai acontecer, mas isso é só o princípio das dores. E sabe, queridos, analisando tudo isso, eu fico bastante preocupada porque a igreja acredita que nós ainda estamos aqui, no princípio das dores.
assim, lá atrás, nós estamos de fato, mas não daquela forma tranquila, que parece que não atinge todo mundo. Agora, queridos, vai vir sim um tempo de muita dificuldade, um tempo de pavor, queridos. Tudo vai começar a ficar difícil, infelizmente. É difícil dizer isso para a igreja? É, mas eu não posso deixar de falar, porque está aqui, está na palavra, queridos. E aquilo que você, está deixando de fazer, aquilo que você está deixando de cumprir no Senhor, você que está afastado, você que está ainda pensando que Jesus vai demorar para arrebatar a sua igreja, eu quero dizer para você que esta manhã é o dia de você se reconciliar com o Senhor. Sabe, queridos, abra o seu coração. Comece a ver, comece a perceber. O Senhor, Ele tem falado através dos seus profetas, através dos pastores que sobem aqui neste altar. O Senhor, Ele tem falado para que nós venhamos nos consertar diante dEle, queridos. Se vocês perceberem o que tem acontecido dentro aqui da igreja, as palavras que têm vindo, sempre palavras de conserto, sempre palavras de exortação. E o Senhor nos chama para um tempo de comunhão com Ele. Um tempo onde que a gente possa ficar tão ali, grudadinho com o Senhor, que a gente vai ver as coisas acontecerem, mas a gente não vai temer. Porque o diabo, ele quer lançar no meio do povo o medo. O medo, e eu estou aqui para dizer nesta manhã, não é para ter medo, porque sobre nós está o poder de Jesus, e nada pode nos atingir. Sabe, queridos, o Senhor é o Deus que Ele vai abrir caminho quando ninguém mais vai ver caminho. Por isso, nesta manhã, eu te convido a chegar-se ao Senhor. Este é o momento, se você se sente afastado, se você se sente enfraquecido, esta é a manhã de você se chegar ao Senhor. Sabe, queridos, eu tinha muita coisa para falar, é um assunto muito, muito extenso, né? Nós temos aí o cavalo amarelo que simboliza, enfim, né? Toda dor, toda doença, né? A gente vê aí tantas coisas acontecendo, e sabe, querido, o Senhor, Ele permite isso aconteça, não é porque Ele é um Deus mau, não, é porque Ele vem trazendo correções para que a igreja possa se abrir os olhos. Se você for ver lá em Deuteronômio, e você for ver a forma que Deus, Ele cuidava, eu não gosto de usar esse termo, mas Ele castigava ali o povo na desobediência, era justamente com esses 4 cavaleiros, são as mesmas coisas. Se você buscar em Deuteronômio, lá em Levíticos, outras passagens, vocês vão ver que é a mesma forma. Mas quando Deus, ele permitia que esses castigos sobreviessem em cima do povo dele, é porque Ele já tinha dado vários avisos antes, queridos. Ele já falou, Ele já alertou, e o povo fecha os ouvidos, o povo endurece o coração e não quer mais ouvir. E o Senhor, nesta manhã, está dizendo para nós, para que nós venhamos consertar o nosso coração diante dEle, porque Ele quer levantar uma igreja fervorosa. Ele quer levantar os guerreiros do Senhor, o remanescente da última hora. E para nós, queridos, é um privilégio poder fazer parte dos últimos momentos da igreja na terra. Aleluia! Se você deseja, nesta manhã, fazer um concerto com o Senhor, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Vamos aproveitar este momento para fazer uma oração que eu já passei do tempo. Sabe, queridos, você que encontra afastado do Senhor, você que está fraco, que está precisando de ser renovado, vamos orar neste momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Se de repente tem alguém que não recebeu a Jesus ainda como seu Senhor e Salvador e quiser nesta manhã confessá-lo como o único Senhor e Salvador, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Se de repente tiver alguém afastado do caminho do Senhor e nesta manhã deseja voltar, o Senhor, Ele te espera. Ainda há tempo. Antes do arrebatamento, ainda há tempo, queridos. Depois do arrebatamento, haverá outra chance, mas vai ser com muita dor. Vai ser com muita dificuldade. Não deixe passar essa oportunidade. E nesta manhã, se você quer se reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente. E você que está enfraquecido, vem à igreja muitas vezes, mas percebe que não é mais a mesma pessoa. Vamos orar nesta manhã. Aleluia. Abre o seu coração. Aleluia. Quebranta o seu coração diante daquele único, digno, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos alertado, Senhor, para o tempo que estamos vivendo aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja venha ser despertada, Senhor, que os olhos venham ser abertos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, não para medo, Senhor, não, mas com alegria, porque o momento do arrebatamento da igreja pode acontecer até agora, Senhor. Pai, o Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja adornada, Senhor, e que aquele que não estiver, Senhor, se encontrando nesta maneira, Pai, que nesta manhã, Pai, que o Senhor, Pai, aquele que está com o coração contrito e desejoso, Senhor, de estar em comunhão contigo. Senhor, eu não sei o que tem passado no coração dos teus filhos, mas é o Senhor, Pai, e é que cura, o Senhor é que limpa, é o Senhor que derrama o seu bálsamo curador, Senhor. Pai, curando toda ferida, curando toda dor, Senhor. Aquilo, Senhor, que muitas vezes foi feito com Ele dentro da tua casa. Pai, que nesta manhã Ele possa receber a cura, Senhor, desta ferida, e Ele consiga liberar o perdão, Pai querido, e seguir, Senhor, seguir naquilo que o Senhor tem traçado, Pai. Senhor, nesta manhã, o Teu Espírito que é santo possa, Senhor, confirmar no coração de cada um deles o que a Tua palavra, Senhor, foi dita nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, um remanescente levantando na oração, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, um exército do Senhor tomando a posição, ó Pai, de guerreiro. Senhor, e com ousadia e intrepidez, avançamos, Senhor, contra as hostes espirituais do inferno, através do poder que há do Teu nome, Jesus. Pai, nesta manhã, Senhor, que o Teu povo possa se reconciliar contigo, ó Pai, com o coração quebrantado, pedir perdão daquilo, Senhor, que temos feito. Senhor, muitas vezes nos afastamos, Senhor, por causa do nosso próprio egoísmo, mas nesta manhã, Senhor, nós pedimos perdão a Ti, Senhor, e pedimos que o sangue, Senhor, de Jesus, venha nos lavar de todo pecado, que o fogo do Senhor purificador venha nos purificar de todo pecado, Senhor. E assim, Pai, nós damos a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos fazer agora, aleluia.